Abra a sua Bíblia. Eu já coloquei hoje no nosso grupo o texto que nós estaremos lendo, Êxodo, livro do Êxodo. Baixa só um pouquinho aí, Isander, por favor, está dando um retorno aqui. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. É o segundo livro aí da sua Bíblia. Bastante fácil de ser encontrado. Todos encontraram? Nós estamos com mudança, está melhorando, né, pastor? O computador novo está ali, glória a Deus, né? Mas ainda está instalando tudo. Hoje a gente vai ficar sem o projetor aqui, mas em breve já estará. Domingo já vai estar, né, 100%. Né? Então, diz assim, a partir do verso de número 14. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Até o verso de número 18. O nosso Deus, ele é um Deus presente. Quando nós abrimos a palavra de Deus desde o início, para começarmos a ler, nós vamos ver Deus tendo um contato com a sua criação. Nós vamos ver Deus tendo todas as tardes um encontro com o seu amigo, com Adão. Deus tendo um encontro com Eva. Deus aparecendo para, no fim da tarde, bater aquele papo, para saber como é que o homem estava, para se relacionar com ele. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus pessoal. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela reflete a imagem de Deus. E Deus é assim. Deus é um Deus que está sempre conosco. E nós precisamos parar e refletir muitas vezes de como viver, então, na presença desse Deus. Porque a história, todos nós conhecemos, é que o homem peca, ele cai, ele naufraga, ao desobedecer a Deus. E a palavra de Deus diz então que agora há uma separação. Deus não vem mais todas as tardes. Deus não vem em todos os momentos, depois que o homem cai. Mas aí nós vemos Deus levantando homens, reis, profetas, sacerdotes. Nós vemos Deus fazendo promessas, nós vemos Deus firmando alianças. Até que chega no ápice dele enviar o seu Filho amado, que é Cristo Jesus, para que, de uma vez por todas, eu e você, a igreja de Deus, pudéssemos de novo poder ter Deus bem juntinho de nós, do nosso lado, vivendo e se assentando no nosso coração, para fazer morada, para se fazer presente. Ele deixou o Espírito Santo, e a promessa do Espírito Santo é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então deseja ardentemente viver na presença de Deus. Deseje, porque quando nós lemos este texto,
ele deixa bem claro para nós a situação que estava o servo de Deus chamado Moisés. A gente, ao ler o texto, a gente não consegue ver a entonação, mas quando você estuda isso aqui, no original é como se Moisés estivesse desesperado. Moisés está desesperado, porque ele sabe que eles vão sair. Ele sabe o que Deus ordenou. Ele sabe já de tudo que Deus estava orquestrando, planejando e executando. Mas Moisés vai dizer: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo, não nos faça sair deste lugar, Senhor. E aí nós lemos um texto tão especial. Você pode estar lendo todo o capítulo de número 33, ele é muito precioso. E aí nós vamos ver um Deus presente. Um Deus que atende a oração, a súplica, ao coração desesperado de Moisés. Mas na leitura que nós fizemos também, ele vai dizer: Deus, o Senhor sabe que o povo aí, está no verso de número 16, o Senhor sabe que esse povo aí, ele sabe que o Senhor anda conosco. Esse povo aí sabe que de maneira especial nós somos separados. E aí fica a primeira pergunta para você: o que é que te faz diferente? O que é que te faz diferente no seu local de trabalho? Não é melhor, tá? É o que é que te faz diferente na sua família. O que é que te faz diferente na rua, na sociedade? O que é que me faz diferente em meio à multidão? Ou será que a gente é igual? Será que não dá para discernir alguma coisa? Será que a gente vive como todo mundo? A gente anda como todo mundo? A gente fala como todo mundo? Porque se nós temos esse Deus, nós somos sim diferentes. Eu vou frisar, nós não somos melhores, mas nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Porque nós levamos uma mensagem de salvação. Nós levamos uma mensagem de libertação. Nós levamos na nossa atitude, mesmo sem falar, nós pregamos e dizemos: existe um Deus que faz, existe um Deus que transforma. Nós já ouvimos aqui o presbítero Reginaldo testemunhar: existe um Deus que muda. Mas esse Deus, ele quer estar presente. E Moisés, então, nessa relação com Deus que ele tem, porque ele é chamado amigo de Deus, ele roga a Deus e fala: Deus, que a tua presença seja conosco, que ao darmos o primeiro passo rumo à terra prometida, o Senhor esteja à nossa frente. Lembrando do presbítero Jarbas com esse versículo: que o Senhor esteja à nossa retaguarda, que o Senhor esteja à nossa direita, à nossa esquerda, que o Senhor esteja nos guardando por cima e por baixo. Que nós nessa noite possamos buscar essa presença, porque nós somos conhecidos. Não adianta, você é conhecido pelo Deus que você serve. E o que nos faz diferente é porque as pessoas conseguem identificar Deus em nós. Os que nos faz diferentes é porque quando eles olham para nós, existe uma fagulha, algo inexplicável, que mexe sim com as pessoas, mesmo aquelas que pegam no nosso pé. Elas estão dizendo: existe algo diferente. E sabe o que nós mais precisamos nessa vida? É da presença de Deus. Não que o restante não seja importante, mas o que eu e você, o que nós mais precisamos nessa vida, é da presença de Deus. Não é da afirmação pessoal, a afirmação das pessoas. Diante da presença de Deus, tudo é nada. Tudo o restante é nada.
Porque é quando nós estamos na presença de Deus que nós somos nutridos, alimentados. É quando nós estamos na presença de Deus que nós encontramos verdadeiramente paz dentro do nosso coração. É quando nós estamos na presença de Deus que nós vivemos uma vida plena e abundante. Não uma vida de conquistas, mas uma vida de confiança, de certeza, de esperança e de paz num Deus que pode todas as coisas. E aí fica um termômetro para nós se a sua mente está agitada, se o seu coração está agitado. Você precisa da presença de Deus. Se você está vivendo só estresse, preocupação, angústia, dor, sofrimento na sua vida, se você não consegue chegar lá, você até tenta, você fala, não, eu vou, mas no meio do caminho você para, no meio do caminho você desiste, no meio do caminho as coisas dão errado, você precisa da presença de Deus na sua vida. Se você está triste, Deus está aqui nessa noite te convidando para você aceitar Ele do seu lado, Ele contigo, para chamar Ele para caminhar com você e para fazer morada na sua vida, parte da sua existência. Se a depressão está batendo na porta, é sinal que você precisa da presença de Deus. E aí você me pergunta, mas pastor, onde a presença de Deus está? A presença de Deus está, irmãos, onde há descanso. Olha o que ele disse para Moisés. Olha o que ele disse, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Descansa a tua alma em Deus, descansa a tua alma na presença de Deus, porque, vamos aqui, colocar algumas verdades, aonde a presença de Deus está, a atmosfera é diferente. Aonde a presença de Deus está, o ambiente, ele é diferente. Porque aonde Deus está, eu vou te lembrar dessa notícia, o céu também está. Aonde Deus está, o céu também está. Eu acho que eu já contei isso nessa igreja. Fui pescar eu, meu pai, pastor Nedilson, o irmão Luiz e mais outros irmãos. Eu não lembro se o Nilton estava. E a gente foi aqui pertinho, menos de 200 quilômetros pescar. E a gente chegou lá para ir num lugar, não deu certo. Tivemos que dormir uma noite na cidade. Pela manhã, num sábado, nós fomos convidados. Não, vamos para a fazenda de um amigo meu. Lá tem o Rio Maranhão, a gente pesca lá. Deu tudo as coordenadas. Nós rodamos uns 30 quilômetros, desses uns 10 de estrada de chão. E aí chegamos na fazenda. E quando nós chegamos na fazenda, já a uns 300 metros você já avistava a casa da porteira, parecia que tinha um culto. E aquilo alegrou o nosso coração, todo mundo ficou eufórico. Todo mundo ficou alegre. Olha, viemos aqui para participar de um culto. E de repente a gente começou a ouvir uma oração, o presbítero Reginaldo, que inundou a nossa alma, o nosso ser. E eu falei, tem muita gente aí. E aí o que a gente pensou? Tem que ter reverência. Não vamos bater palma, não vamos buzinar, vamos esperar. E nós esperamos uns 20 minutos. De repente cessou aquela oração, cessou todo aquele barulho. E saiu então o Senhor de lá, depois que a gente buzinou. Sabe quantas pessoas tinham naquele lugar? 2. Um pai e um filho com problema mental. Não falava, estava até só com pouca roupa. E eu falei, meu Deus, tinha anjos nesse lugar, não tem explicação, presbítero Samuel. Sabe por quê? Porque onde Deus está, ele se faz, a presença de Deus está, o céu está. Sabe o que a gente sentiu depois? Vergonha. E a gente passou mais 2 dias ali, a gente começou a conversar com ele falou, não, Deus traz pessoas aqui. As pessoas se perdem e vêm parar aqui. E sai daqui servindo a Jesus. Chega casal aqui, briga. Chega gente para beber, não bebe. Chega gente para coisar, eu começo a falar de Deus aqui, as coisas mudam.
Porque aonde Deus está, a presença dele se faz presente, a atmosfera é outra, o ambiente é diferente. Porque qual é a maior característica do céu? Uma delas é a perfeição. Então, se tem algo imperfeito em nós, no meio de nós, está faltando a presença de Deus. Sabe? Deus é um Deus de ambientes, é um Deus de atmosfera. Foi Ele que estabeleceu isso, não é a ideia da minha cabeça, não. Deus, Ele diz, haja luz, houve luz, e de repente Deus fala assim, haja separação de águas com águas. E aí Deus não fez primeiro o peixe, Ele fez primeiro o oceano, Ele fez primeiro os rios. É Ele que estabeleceu essa ordem. Ele faz primeiro o ambiente, para depois a criação, a obra dele ali, o que há vivo ali possa existir. E assim é Deus. Se está faltando a presença de Deus na sua vida, nós precisamos criar o ambiente, a atmosfera para Deus fazer presença no nosso meio. Prepare o ambiente para Deus se fazer presente na sua vida. Porque quando a gente prepara, quando a gente cria o ambiente, a atmosfera, Ele vem. Ah, pastor, nós estamos no tempo da graça. Verdade. Mas não é bagunçado. O culto, ele é racional, mas ele é culto. Para ser culto, alguém tem que ser cultuado, tem que ser o centro, tem que ser adorado, reverenciado. Ninguém entra numa repartição pública de qualquer jeito. Não entra. A irmã Miriam aqui, que trabalha no Legislativo, eu ia perguntar, eu tenho certeza, lá ela não pode ir de calça jeans. Você não entra no Senado de calça jeans. Agora, na presença de Deus, a gente quer entrar de qualquer maneira, a gente quer criar um ambiente, às vezes o ambiente aqui do culto representa bastante isso, de qualquer jeito. Não é assim, não é assim. Deus disse para Moisés, olha, prepara tudo, porque agora eu vou ficar na arca e vocês vão ter que preparar a tenda, vai ter as separações, cada parte de uma cor, cada tecido de um jeito, até o nó das cordas estabelecido por Deus, porque existe a necessidade de se criar um ambiente para Deus fazer presente, uma atmosfera para que Ele venha fazer presença na nossa vida. E aí você fica às vezes perguntando por que algumas reuniões, por que alguns cultos, por que alguns encontros nossos aqui parecem que são tão pesados. Porque quantas vezes nós vimos para cá e muitas vezes parece que a palavra não fala conosco, o louvor não fala conosco, e a gente começa a ver defeito, problema, dificuldade, a cabeça vai lá para fora, porque nós não aprendemos a criar um ambiente, uma atmosfera para Deus fazer presente no nosso meio e isso na nossa vida. Nós precisamos criar essa atmosfera, construir esse ambiente. A gente constrói esse ambiente a semana toda. A gente constrói esse ambiente para um culto aqui de domingo com aquilo que você construiu a semana toda. E aí a gente passa por um grande problema no Brasil. O domingo. O domingo a gente já não quer acordar cedo. O domingo já tem o futebol, a pelada, o pedal. Nada disso é errado. Sabe? Mas aí você vem para a igreja, atropelando tudo, com pressa. Eu me atrasei, porque fui inventar de fazer um arroz, me atrasei, vim com pressa. E 2 camaradas não andavam na minha frente. Primeiro um carro, depois meu pai. E eu não tinha jeito de ultrapassar. Sabe, não dá para chegar na igreja assim atropelando tudo. A gente precisa preparar um ambiente. Quando nós preparamos um ambiente que tem as características da presença de Deus, Deus vem. Os sacerdotes faziam tudo certinho e Deus vinha. Sabe, Deus não vem, irmãos, num ambiente que Ele não é chamado. Deus não entra na nossa vida onde Ele não é desejado.
Deus não faz morada num coração que não deseja recebê-lo. Deus não responde a um culto que não tem as características de alguém, de pessoas que esperam a presença dEle. Não pode ser só algo da nossa rotina, não pode ser só um costume nosso, não pode ser uma obrigação. Não, nós precisamos vir encontrar Jesus neste lugar, esperar por Ele, saber que Ele está aqui na minha vida, na sua vida, no meio da sua igreja. Um tem salmo, um tem cântico, um tem exortação, outro tem palavra, e a gente se abraça, se ama, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Nós precisamos decidir preparar esse ambiente. E como é que eu faço, pastor? Primeiro adorando. Adorando. Eu era criança, irmãos. A gente entrava na igreja, a primeira coisa era ajoelhar. E a gente pensa, não precisa disso. É exagero. Faz isso. Entra por essas portas, qualquer uma das duas, no domingo. Dobra o seu joelho. Você vai ver se o culto não vai ser diferente. Dobra o seu joelho e fala: Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Dobra o seu joelho e fala: Deus, hoje eu quero sentir a tua presença. Fala: Deus, hoje eu quero me derramar diante do Senhor. Deus, nessa noite eu preciso de ti. Faz isso para você ver. Começa a preparar. E depois adore a Deus. A adoração. Lá no Apocalipse capítulo 5. Diz que os seres viventes, os 24 anciãos, miríades e miríades de anjos estão a todo instante dizendo algo que a gente pode pensar é monótono. Dizendo: santo, 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 santo. Estão dizendo. É o Cordeiro, digno de receber honra, glória, louvor, adoração pelos séculos dos séculos. E a palavra de Deus diz que os 24 seres viventes dizem amém. Os miríades de anjos dizem amém. Adore a Deus, que você vai sentir a presença dEle. Comece a adorar a Deus, que você vai sentir essa atmosfera da presença de Deus na sua vida. Como é que eu preparo um ambiente, a atmosfera para Deus? Louvando a Deus, dizendo: obrigado, Senhor. É uma quinta-feira, hoje eu furei meu dedo, irmãos. A dor mais intensa que eu já senti até hoje foi essa. A dor aguda. A furadeira foi no osso. Sabe? Mas meu dedo está aqui. Está com curativo, um band-aid. Podia ter pego outra coisa. Mas todo dia a gente ora. Deus abençoa o nosso dia, nos livra, nos guarda. Louve a Deus. Comece a louvar a Deus pelo que deu errado hoje na sua vida, por exemplo. Ao invés de murmurar, para você não ver se a presença dele vai alcançar, a atmosfera vai mudar. Irmãos, tem lares em guerra. Por quê? Porque não consegue fazer do lar um ambiente para que essa presença de Deus seja manifestada. Como é que eu preparo um ambiente, a atmosfera? Pensando nos mínimos detalhes. Irmão, eu gosto de cozinhar. Quando eu vou cozinhar, eu gosto de pensar nos mínimos detalhes. Agora, por que para o Senhor é de qualquer jeito? Por que para Deus é de qualquer jeito? Por que quando você recebe alguém especial na sua casa, você fica preocupado com a arrumação? Você fica preocupado com a limpeza, você fica preocupado se está tudo certo, você quer melhorar, deixar tudo no lugar. Prepare um ambiente para Deus, dando atenção aos mínimos detalhes. Moisés fez isso construindo a tenda da congregação. Deus deu ordem, ele fez tudo isso. Sabe, só depois que ele terminou, pensou nos mínimos detalhes. Porque não é só vir para a igreja e chegar aqui, por exemplo, numa quinta-feira dessa e dizer: ah, Senhor, apareça para mim. Ah, Senhor, se manifesta na minha vida. Não, irmãos, nós precisamos criar essa atmosfera para que a presença de Deus se faça presente. E quando Deus disse para Moisés os detalhes para ele construir a tenda da congregação, Deus estava dizendo para Moisés, ensinando para Moisés: existem características
Existe toda uma formatação. Nem parece eu falando, né, irmãos, dessas coisas. Mas nós precisamos nos atentar para algumas coisas pequenas. Formatar. De acordo com aquilo que Deus coloca, o Espírito Santo revela no nosso coração, no coração de cada um de nós. Porque para sustentar a presença de Deus, tem que ter algumas características. A orla do vestido dele encheu todo o templo. Sabe, a gente vai para completar 20 anos. Eu tenho orado já há alguns dias. Senhor, que nessas festividades, a tua glória, a tua graça, apenas a orla do teu vestido, Pai, possa encher o templo. E quando a orla do vestido de Deus encheu o templo, na inauguração do templo, a palavra de Deus diz que os sacerdotes não ficaram de pé. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Sabe? Às vezes a gente está pedindo vida na nossa casa, a gente às vezes está pedindo vida no nosso relacionamento conjugal, a gente às vezes está pedindo saúde, às vezes a gente está pedindo paz, a gente já está pedindo cura. Peça a presença de Deus, prepare um ambiente capaz de sustentar, um ambiente capaz de compor vida, porque todo ambiente onde tem vida, Deus se manifesta. Todo ambiente onde tem graça, Deus se manifesta. É assim desde o início. Ele primeiro cria o jardim, ele prepara o Éden. Sabe o que era Éden? Lugar das delícias. Olha que maravilha. Para quê? Para ele vir e conversar com o homem, para ele vir e se relacionar com o homem. Sabe, a gente precisa produzir em nosso coração, irmãos, um lugar de delícias, um lugar de prazer. Pastor, eu não consigo fazer isso de dia. Acorda 3 da manhã. Pega isso aqui, ó, tem despertador. Estava contando com um amigo, tem mais de 100 coisas aqui, ó, que foram extintas. Uma delas é despertador, ninguém tem mais. Em 94, 95, trabalhava em padaria, tinha aqueles que batia assim ainda. A vontade de destruir. Mas coloca e faz 5 minutos de oração de madrugada. E aí você vai ver. Prepara um lugar para você ter prazer. Sabe, a igreja, irmãos, pelo menos para mim, eu venho com prazer. É um lugar que eu tenho prazer de entrar, de me colocar na presença de Deus. Mas a gente pode criar esse jardim, esse lugar para a gente falar com Deus. Sabe, venha para a igreja com doçura no coração. Não vem para a igreja armado, não. Não vem para a igreja armado, venha com prazer de estar com os irmãos, com prazer de contribuir, com prazer de fazer alguma coisa. Olhe, mas não para criticar, olhe, pense, eu posso fazer algo, eu posso mudar isso, eu posso me oferecer para isso. Nós precisamos disso. E para isso, irmão, a gente não pode estar aflito, angustiado. Porque nós temos o Deus que é bálsamo, nós temos o Deus que traz paz, nós temos o Deus que está aqui. Ele está aqui. Ele está em você, Ele está em mim, Ele está neste lugar. Ele está nas nossas vidas. Eu pedi para a Lídia tocar isso aqui, você vê que muda? Eu não estou usando isso aqui como técnica, não, irmãos. É porque é bom. É bom. Ela veio com temor. A Thaís até brincou, se der errado, não vai dar errado. É para Deus. É para o Senhor. A gente pode fazer melhor. E aí, os estudiosos vão dizer que o Éden, porque tem toda aquela questão, diz que o Éden é no Iraque. Mas o Éden, para alguns estudiosos, não estava simplesmente um lugar físico, não. O Éden era todo lugar onde Adão estava. Deus se manifestava, Deus se fazia presente. Era uma atmosfera espiritual onde Deus se apresentava para Adão.
Ou seja, qualquer lugar que a gente leve esse ambiente, a presença de Deus está. Qualquer lugar que a gente leve adoração, que a gente leve louvor, que a gente pense nos mínimos detalhes, nesses lugares Deus vai com a gente. Qualquer ambiente que tenha vida, que promova vida, que está o bem, esses ambientes Deus está, porque nós fomos gerados, nós fomos criados em Deus. Deus se manifesta na nossa vida, e eu quero te dizer, ninguém consegue viver longe de Deus. Ninguém que ouviu a voz de Deus um dia. Ei, se você ouviu a voz de Deus um dia, eu quero te dizer, é impossível viver longe de Deus. É impossível viver longe de Deus, porque é nós nele e ele em nós. E aí as coisas mudam. Sabe, a presença de Deus, ela acontece na construção desse ambiente, dessa atmosfera. E só assim a vida pode ser mantida dentro de nós. E isso começa muito antes, como eu já falei. Sabe, esse ambiente ideal, ele começa muito antes. Mas acontece que a gente às vezes remove esse ambiente. E sabe quando ele é removido? Quando nós pecamos e não confessamos. Quando nós pecamos e não reconhecemos o nosso pecado, a presença de Deus se afasta. Se afasta, pastor Léo, porque se ele não se afastar, a gente morre. O salário do pecado é Então Deus se afasta. Então se você está pecando, confesse, se arrependa, busque novamente a presença de Deus. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem era Davi, irmãos? Cheio de qualidades, mas quando a gente olha para o defeito, e a Bíblia diz, rapaz, o homem é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não conseguia ficar longe de Deus. Ele estava em desespero quando ele sentia que Deus estava longe dele. Ele queria estar perto de Deus, abraçado com Deus. Sabe, Deus se retira, irmãos, porque Ele é santo. Deus é santo. E a gente esquece da santidade de Deus. Às vezes a gente fica pregando, Deus é amor, é verdade, mas Deus também é santo. E se você está vivendo uma vida solitária, sem a presença de Deus, Ele está longe de você para te proteger, mas Ele quer estar perto de você, a presença dEle quer estar perto de você. Como é que nós vivemos na presença de Deus, irmãos? Entendendo que sem Ele nós não vivemos. Como viver na presença de Deus? Sabendo que Deus é um Deus de relacionamentos. Deus quer se relacionar com a gente a semana toda. Mas aí a segunda eu tenho muito trabalho. É terça-feira. Deus chega para falar com a gente e você fala, aí Deus, não tem conta de terminar nem o de ontem. Aí Ele quer se relacionar com a gente, e aí é quarta-feira, e Ele chega, quem sabe hoje? Aí você fala, não, hoje é quarta, né? É dia do relax. Já é o meio da semana, e Ele vem na quinta, você está mudo. Sextou, Deus quer falar contigo. Não dá. Deus quer se relacionar com você. Aí você está sem tempo, chega o domingo, como eu já falei aqui nessa noite, a gente aparece aqui, eita glória. A gente aparece aqui, entra por essas portas. Acho bom nem transmitir isso depois, viu, pastor? A gente aparece aqui no domingão, né? Querendo vida, querendo socorro, querendo um toque de Deus, sabe? Aparece que nada acontece, parece que nada vem, o louvor não alcança. Aí a gente está aqui, domingão, meio sem graça, não se sentindo bem no ambiente. Pensa que isso não acontece, irmãos? Acontece. Reflexo de uma semana em que Deus está lá. E a gente nem lembra, sabe? Não existe relacionamento com Deus, irmãos.
E se não existe relacionamento com Deus, não dá para ficar muito tempo com Ele. Não dá para ficar muito tempo com gente que a gente não conhece. Já pegou um voo? Vamos pôr daqui para São Paulo, daqui para o Rio, 1h30. Você senta na poltrona, dá bom dia, a pessoa nem te responde. O avião pousa, a primeira coisa que você faz, levantar, pegar sua bagagem e vai embora. Porque ninguém consegue ficar ou permanecer do lado de quem não conhece. Aí a gente está às vezes do lado de Deus. Deus está falando com a gente, mas a gente não dá, sabe? Não dá bola, não quer relacionamento com Ele. Aí a gente chega e não sabe o que fazer. Chega aqui, não sei o que eu vou fazer. Vou cantar. E aí, os devaneios vêm, os problemas vêm, a gente não sabe como adorar, a gente não sabe como reagir. Sabe, é a semana toda também do lado de um estranho. Como é que você vai saber? Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, hoje, a presença de Deus está liberada nesse lugar. Deus está neste lugar. Não sinta-se um estranho, não sinta-se um estranho. Deus quer ter um relacionamento comigo, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer manter essa presença, mas cultive um tempo diário com Deus. Levante mais cedo, não seja hipócrita, não seja alguém que pela manhã se esquece, preocupado só com os afazeres. Levanta 5 minutos mais cedo, começa a orar. Ora e fala: Deus, eu quero te apresentar o meu dia. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer porque eu acordei. Você sabe o que é isso? Nós acordamos hoje. Hoje eu fiquei sabendo de um cliente meu que faleceu, cheio de vigor. Não acordou hoje. Nós acordamos hoje. Coloca o seu dia na presença do Senhor. Sabe, eu que sou do comércio, gente aqui que trabalha com pessoas, com público, irmão, não é fácil. Já coloca. Deus, Ele resolve as coisas, Ele aplana os caminhos, Ele vai na frente, Ele que nos sustenta, sabe? Ore a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, porque sem um relacionamento diário, não tem poder, irmãos. Sem relacionamento diário não tem poder. É só vir para o prédio, não é vir para a igreja. É só vir para o ambiente aqui, é não vir para a igreja. Mas com relacionamento diário, irmãos. Sabe, esse relacionamento com Deus que é tudo. A gente consegue. A gente consegue. Porque pensa, acho que todo mundo aqui tem Facebook, Instagram. Criaram um Facebook, plataforma toda pronta. Aí teve alguém que teve uma ideia muito especial. Ele é milionário até hoje. Ele ganha royalties por isso. Por o que você fazendo isso? Ele criou o botãozinho like e dislike. Aí sabe o que acontece? Nós temos um senso de justiça em nós. Você vê lá uma postagem e você fala: não gostei. Taca o dedo. Você vê uma coisa que não é legal. Você vê uma coisa que você gosta, você vai lá e curte. Agora imagina um Deus que é santo. Imagina um Deus que é santo. O senso de justiça de Deus é por misericórdia. Sabe, mas Ele quer. Ele se apresenta. Ele ouviu a oração de Moisés. A petição, o rogo dele aqui. Ele rogou a Deus. Ele disse: beleza, vai ser como você está pedindo. Aonde vocês forem, eu vou com você. Sabe, é inexplicável esse relacionamento que Deus tem com a gente. É inexplicável. Mas é real. É real. Eu ia fazer uma coisa que eu não vou fazer não. Eu ia fazer um teste aqui, mas não vou fazer. Pode constranger. Sabe, se você conhece bem alguém, a conversa não é fácil.
Talvez tenha alguém aqui que tenha dificuldade para conversar comigo. Outros não. Porque já me conhece bem. E se você não me conhece bem, tenta me conhecer. Fala, pastor, eu quero te conhecer melhor. Porque a falha deve estar em mim. Pode estar em mim. Agora, quando a gente não conhece bem, fica difícil. É assim o relacionamento com Deus. Quem conhece bem a Deus, bate papo com Ele. Quem conhece bem a Deus sabe, fala, Senhor, a gente conversou na segunda, eu falei com o Senhor na terça, sabe aquele assunto de quarta, Senhor? Pois é, hoje é quinta, Senhor, tá difícil aqui para mim, tá difícil, Senhor. Porque quando a gente conhece bem a Deus, fica fácil falar com Ele, fica fácil. Eu já falei para os irmãos de um testemunho que eu vi na faculdade, uma pessoa foi atropelada, morreu. Domingo à noite, um monte de irmãos de outras igrejas. Sabe aquela história, se é final do culto para ir para o restaurante? Todo lugar que você vai domingo tem crente, à noite. Caminho de restaurante, né? Hot dog, churrasquinho, você vai achar crente. Estava todo mundo lá e chegou um rapaz e falou, cheio da gíria. Pô, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar. Deus pode mudar isso aqui. E aí, esse meu amigo disse, rapaz, olhou para o cidadão, já julgou, já deu dislike na hora. E ele disse que ele só falou assim, Jesus, tu é camarada. Eu quero te pedir, Senhor, ressuscita esse meu brother, que eu nem conheço. Você já sabe o final da história. Ele foi socorrido, mas foi com vida. Porque Deus ressuscitou ele. Dá para chamar Jesus de brother? Deus de brother? Dá. Dá. Claro que dá. É melhor do que chamar ele de santíssimo, de maravilhoso, de grandioso, de usar termos e um vocabulário rebuscado, mas sem essência nenhuma. Chame de santíssimo, de excelso, de tremendo, de glorioso, de Pai. Irmãos, um Deus que se permite ser chamado de Pai. É porque quer ter relacionamento conosco. Eu preciso correr. Sabe, chega para perto de Deus. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é o teu Deus. Ele tem o que você precisa. Eu quero dizer, nessa noite, eu creio que alguns daqui levarão a bênção de Deus para a sua casa. Eu creio que alguns nessa noite levarão a presença de Deus para a sua família. Eu creio que em nome de Jesus, Deus está visitando pessoas pela fé, nessa hora com a presença dEle, porque a vida de Deus está neste lugar, e a gente não pode ser indiferente. Como viver na presença de Deus, tendo um relacionamento com Ele. Como viver na presença de Deus? Segundo, tendo o temor de Deus. Sabe, isso tem me preocupado. As pessoas têm perdido o temor de Deus. As pessoas têm perdido o respeito. As pessoas têm perdido a reverência a Deus. Para manter a presença de Deus conosco, irmão, nós precisamos respeitá-lo. Sabe quando a tentação ela bate para mim, para você. Sabe quando o pecado vem lindo numa cloche? Você é doido para ver o que tem ali debaixo da cloche. Aí quando abre é lindo, o cheiro é agradável, mas aí o Espírito Santo fala, epa, calma aí. O Espírito Santo nos avisa. E a gente fala, calma, eu tenho que respeitar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que reverenciar a Deus. Sabe quando você vê que está no limite? Tema a Deus e você vai resistir. Para ter a presença de Deus, nós precisamos do temor. Para ter essa autoridade, para se afastar do pecado. Tenha temor a Deus, porque quando nós tememos a Deus, irmão, a mente pode ser atacada, o coração pode ser atacado, mas a gente grita, o Espírito Santo de Deus grita dentro de nós, e a gente também grita e diz, eu não posso.
eu não vou fazer, eu vou dizer um não, eu não vou desapontar o meu Deus, eu não vou desonrar o meu Deus, eu não vou desrespeitar o meu Deus. Tenha temor a Deus. Irmãos, me preocupa as ações, me preocupa as atitudes que são tomadas com falta de temor a Deus. Me preocupa os vocabulários, sabe, as coisas que são faladas sem temor. É brincadeira. Tem momento para brincar, irmãos, e tem coisas que a gente pode brincar, mas sempre o Espírito Santo de Deus fala. E quando Ele falar, cuidado de palavras e ações totalmente vazias do temor de Deus. Restaure o temor a Deus na sua vida, na sua mente. Coloca isso na sua mente: eu não posso desagradar a Deus. E se você desagradou ou desagradar, volte correndo para Ele. Ele é um Pai de braços abertos. Sabe, Deus só vai estar, a presença de Deus só vai estar aonde o temor, o respeito e a reverência a Ele está. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos façam sair deste lugar. Sabe por quê, Senhor? Porque quando as pessoas nos veem, quando as nações nos veem, quando os povos nos veem, eles sabem que o Senhor está conosco. Porque quando os povos e as nações nos veem, eles sabem que luta por nós. E se o Senhor não for, nós não iremos. E aí ele roga a Deus e fala: Deus, se o Senhor for conosco, mostre-nos a tua glória. Você quer ter certeza da presença de Deus? Olha o que Moisés fez. Pediu: Deus, mostra a tua glória. Eu não li o texto restante, você lê na sua casa. Você vai ver que coisa interessante que Deus fez com Moisés. Que Deus fez com Moisés. E para terminar, como viver na presença de Deus, tendo um relacionamento com Deus, tendo temor a Deus. E alguém já disse, eu achei isso interessante, como manter um relacionamento e uma vida com a presença de Deus, tendo expectativas de Deus. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você precisa de Deus nessa noite? Porque onde Deus está, a palavra de Deus diz que a tristeza salta de alegria. Aonde Deus está, os mortos ressuscitam. Aonde Deus está, a cura. Aonde Deus está, a libertação. Aonde Deus está, a salvação. O que você veio buscar de Deus nessa noite? Ele está nesse lugar. A presença dele está nesse lugar. Irmão Carlos, cadê você? A presença dele está neste lugar. A glória de Deus se manifesta nesse lugar. Então todas as vezes que você entrar na presença de Deus, todas as vezes que você vier para o culto, todas as vezes que você se reunir com os irmãos, todas as vezes que você estiver numa atmosfera e num ambiente propício para a presença de Deus se manifestar, peça para Deus derramar a glória dele, manifestar a glória dele, e peça, busque, porque quem faz isso alcança de Deus para a sua vida. Deus é um Deus conosco. E Jesus recebeu um título de Emanuel, Deus conosco.